E aí a gente convidou o Júlio Santana para conversar com a gente sobre essa parte nutricional, porque uma das coisas que a gente sabe, trazendo alguns profissionais para cá, é que a pessoa, quando chega numa certa idade, quando ele está idoso, ele não sente muita sede. Então, assim, estando sozinho, aí é que vai ter mais dificuldade para tomar um copo de água, para beber uma água. Porque se a gente sabe que o idoso, ele não sente tanta sede assim, se você não está ali para oferecer um copo d'água, para estar orientando ele ali a beber uma garrafinha durante o dia, durante o momento que ele está ali, imagine ele sozinho. E hoje nós vamos falar sobre isso, por quê? Por incrível que pareça, esses dias eu fiz a retirada do meu dente siso e fui obrigada a entrar na papa, fui obrigada a entrar na comidinha amassadinha, na sopinha. E a gente sabe que a gente acaba não tendo aquela nutrição que a gente realmente gostaria de ter. Aqueles alimentos que a gente precisa, muitas vezes naquela sopinha não vai, naquela papinha não vai, né? E você acaba, de uma certa forma, tendo uma alimentação mais restrita e você acaba emagrecendo. Vai perdendo alguns nutrientes. Imagina uma pessoa da terceira idade, muitas vezes morando sozinha, sem ter aqueles cuidados, ou muitas vezes com pessoas que talvez não estejam nesse olhar direcionado ao idoso. É interessante a gente pensar nisso, né? Interessante. Você falou várias coisas importantes nessa abertura, Vanusa, porque muitas vezes a pessoa, ela pode até estar acompanhada, não necessariamente sozinha, mas ela está sozinha de cuidados, né? E o que acontece também, muitas vezes, como você citou, a pessoa idosa, principalmente, ela pode não fazer as refeições de maneira correta e, com isso, levar à perda de peso. Mas também pode levar ao ganho de peso. Né? Muita gente associa desnutrição à magreza. E existem os obesos desnutridos também. Então, a qualidade da alimentação, muitas vezes ela pode ser riquíssima em calorias, fácil acesso, saboroso, em pacotinhos ali, tudo muito fácil e vai levar esse idoso a um descontrole da ingestão, que é fácil de comer e pode levar a uma obesidade também associada à desnutrição. Então, o fator desnutrição é que é importante a gente prestar atenção para que esse idoso, primeiro, a gente se preocupa muito com a questão do cuidado, que tem um cuidador, que tem alguém responsável por aquele idoso. Mas acho que a primeira preocupação deveria ser na busca da autonomia. Sim. Esse idoso, ele deve ter autonomia ao longo de toda a vida dele. Eu gosto muito de comparar com uma lâmpada. A gente tem aqui lâmpadas fluorescentes aqui no estúdio, mas a gente lembra também daquelas lâmpadas incandescentes, que tinha aquele filamentozinho que quando ele queimava, a lâmpada parava de funcionar. Vamos entender a gente como uma lâmpada com filamento. O que acontecia com aquela lâmpada? Durante toda a vida útil daquela lâmpada, ela funcionava bem. Ela só queimava no seu último segundo, aí não funcionava mais. Já uma lâmpada fluorescente, ela começa a piscar, ela dá sinais de que vai ficar ruim e tal. E a gente associou isso também à vida do idoso. O idoso, ele deveria funcionar bem até seu último momento. Sim. Tem aquela história, né? Era um velho duro, dormiu e acordou morto, né? Acordou morto aí o trocadilho que fazem, né? É que ele foi funcional a vida toda, ele não precisou de ninguém, ele tinha autonomia e um dia ele desligou, né? Que é o que deveria acontecer com a gente. Só que atualmente a gente normalizou precisar de um cuidador, né? Para poder fazer o auxílio para o idoso. Então acaba que o idoso ele depende de outra pessoa para continuar com as suas funções ali no dia a dia. Isso não deveria ser normalizado. A gente tem que normalizar a autonomia desse idoso ao longo de toda a vida dele. Muito bom. Eu acho que estas informações que você trouxe não deixa de ser um alerta para quem também está vivenciando esse momento, para você que ainda não chegou na terceira idade, para nós que ainda não chegamos, mas, por exemplo, estou tão perto dessa terceira idade, e para quem ainda convive com essas pessoas de terceira idade, porque assim, uma das coisas que a gente sabe que existe, é importante, a gente fala sobre tudo isso para a gente chegar nessa parte nutricional de forma tão séria, é que você acha que sempre vai ser uma pessoa útil. E a sua utilidade, ela só existe até o momento que você é útil para as demais pessoas. Sim.
E muitas vezes, quando você não é útil para as demais pessoas, algumas lhe esquecem. E por elas lhe esquecerem, fica aquela importância do que o Júlio falou aqui. Você tem que se lembrar de você. Sim. E como é que você vai se lembrar de você? Já abrindo seus olhos com quem está dependendo muitas vezes de você e que você também vai envelhecer. Sim. Porque parece que as pessoas observam o outro como se aquilo acontecesse só com ele, como nunca fosse acontecer com você. E o que você não vive hoje não quer dizer que você não vai viver amanhã. É verdade. E tem uma curiosidade também, Vanusa, que alguns estudos mostram que a geração que está nascendo hoje, ela tende a ter uma vida, uma longevidade menor do que a geração que antecedeu. Isso é a primeira vez que acontece na história. Que impressionante, Por quê? Por conta do ambiente que foi criado, as facilidades que existem no dia a dia, a alimentação inadequada, né? Então, por outro lado, o que a gente vê hoje? Uma geração ali de 50 a mais que tem um perfil de saúde que não se tinha há 30, 40 anos. Né? A gente se preocupando com isso. Agora, em abril, eu completo 56 anos. Sim. Quando eu era criança, 56 anos, eu olhava, era um velho. Sim. Né? Sim. E hoje, 56 anos, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa ainda na minha vida. Né? Você que tem mais de 40 sabe disso também. Eu tenho 53, esse ano estou entrando em 54. Bom, é 2 anos de diferença, Sim. mas assim, eu acredito que você se sente jovem todos os Com dias. certeza, Né? com certeza. E esse sentimento a gente deveria perpetuar ele. Então, para isso, a gente tem que entender um pouco da nossa saúde, entender um pouco de alimentação, entender que existem coisas que se a gente não fizer, o tempo vai cobrar. E chamar como alerta, que é o que Sim. nós estamos fazendo aqui. E você falando dessa forma, outra coisa que me chama bastante atenção é que nós tivemos pais mais rígidos, porém observadores. Menino, você não comeu toda a comida, você deixou de lado isso, porque assim, eram pais que não ficavam ali o tempo todo, sabe? Mas eram pais cuidadosos, eram pais observadores, eram pais que acompanhavam mais e mais a nossa nutrição. E hoje a gente percebe que com tanta tecnologia, com tanta coisa acontecendo, parece que nós estamos mais desinformados e menos cuidados. Sim. Porque assim, não precisa você estar o tempo todo ali passando a mão, mas a gente tinha que se alimentar e a gente tinha que ter responsabilidade. Sim, sim. Que é algo que eu hoje sinto de uma certa forma em termos de cobrança. Responsabilidade de você também aprender a cuidar de você, Isso. porque eu estou te ensinando. Exato. E muitas vezes as pessoas não querem ter esse cuidado. E aí a gente vai para essa terceira idade, Pois chamando a é, atenção. eu fiz até uma colinha aqui Sim. de coisas que eu acho importante a gente Ai, que falar dentro do maravilha. seu quadro aqui. Tá. Né? O que acontece? O idoso, né? Vamos categorizar aqui, de acordo com o Ministério da Saúde, com 60 a mais. Sim. A pessoa que tem mais de 60 anos, ela tem uma perda de massa muscular e tem uma perda óssea também. Né? É uma sentença? Não. A pessoa pode ter comportamentos que vão minimizar os efeitos dessa perda de massa magra, da perda de músculos, da perda de ossos, né? Com atividade física, com exposição ao sol, cuidando bem da vitamina D, cuidando bem da vitamina B12, né? Aprendendo a cozinhar. Né? Então isso é importante porque a gente tem que barrar, né, de certa maneira, a velocidade dessa perda óssea e dessa perda muscular que leva à perda de autonomia. Né? Algo que você chamou a atenção sobre a vitamina B12. A gente nunca ouviu falar tanto na B12, principalmente para essas pessoas da terceira idade. Sim. A gente ouve falar mais hoje, né? E a gente percebe que muitos idosos nunca tomaram vitamina B12. Nunca. E ainda tem, assim, a referência, né, que a gente tem, a pessoa vai e faz um exame de vitamina B12. A referência que tem lá do laboratório, que considera adequado entre um índice de 200 até 800. Né? Uma pessoa que tem menos de 600 de vitamina B12 no exame de sangue, ela está com deficiência. Né? Então isso é importante alertar também, e que a reposição ela deve ser feita, né, com auxílio de um profissional da saúde,
de maneira que mantenha em níveis superiores a 600, 800. E aí a gente né? pode chamar a atenção, Júlio, também de tantas percas de memória desses idosos Totalmente. que têm acontecido nos últimos tempos. E aí a gente quer que você fale em relação a essa questão do isolamento social, de uma certa forma, se esse isolamento traz uma pior qualidade nutricional. Então, existem, né, estudos que mostram que sim. Né? Então, recentemente foi publicado um estudo de uma universidade da Austrália que pegou 24 grandes estudos e desses 24, somente 6 não associaram a solidão, né, o viver sozinho, com a perda da qualidade de saúde do idoso. Tá? Mas esta solidão, eu defendo de novo que ela pode ser minimizado, os efeitos dessa solidão sobre a saúde da pessoa, se ela tiver autonomia. Tá? Então, se ela conseguir dirigir, se ela conseguir ir para o supermercado sozinho, se ela conseguir ir para a igreja, se ela conseguir ir visitar um amigo, né? Se ela tiver a saúde em dia, ela vai ter autonomia. É aquela lâmpada de filamento que está funcional o tempo todo. Né? Porque o grande perigo, Vanusa, é a gente normalizar a velhice como algo que leva a um declínio inexorável, um declínio que não tem como a gente barrar da saúde. E não, né? A gente tem como, inclusive, reverter isso. Muito a pessoa bem. está ruim e se ela volta a movimentar-se, se ela volta a se alimentar bem, tem um sono bom, pega sol e vive em grupo, né? Tem essa atividade social que faz muita diferença, ela vai recuperar a saúde também. Pronto, porque a gente sabe que a alimentação também faz parte dessa questão do próprio ânimo dessa pessoa, né? É uma atividade social importantíssima. Pois é, o desânimo também tem a ver com essa parte nutricional? Muitas vezes aquele idoso que está ali, às vezes de uma certa forma isolado ou que não esteja se alimentando bem, ele também pode estar com essa indisposição pela falta dessa nutrição? Pode, com certeza. Mas, assim, muitas coisas que a gente não associa. Eu acho Sim. que é um tema muito grande, que a gente tem muita Sim. coisa para falar, sabe, Vanusa? Eu quero que você fique à vontade, pode falar. Nosso tempo, ele sempre acaba sendo Sim. pequeno, mas vamos pensar por um aspecto. O idoso que não consegue mastigar bem, ele não vai se alimentar bem. Com certeza. Olha só, né? E muitas vezes ninguém está se preocupando. Né? Tem aquele idoso que tem ali a chapa, ele não se sente confortável, ele não usa e ele não consegue mais mastigar. Tá? É muito também aquele idoso que não tem a dentição completa, né? E também não consegue mastigar bem. Isso tudo vai levando a uma perda da qualidade da alimentação dessa pessoa. Então, sempre que eu vejo um idoso que eu vou consultar, eu peço para ver como que está a mastigação. E se não está, tem recurso. Sabe? Hoje em dia existem reposições completas, né? Fixas, né? Que a pessoa que tem uma aposentadoria, ela consegue parcelar e pagar. Né? E o que acontece? Aí é outro problema que entra nesse tema. Muitas vezes a família depende da aposentadoria daquele idoso. E ele não consegue cuidar nem dele, né? Porque ele tem que cuidar da família que deveria ter autonomia. Pois é, porque essa aposentadoria é justamente para que essa pessoa vá viver tudo que ela batalhou para chegar até ali. Ou pelo menos o básico dela. O básico. Aí muitas vezes ela não consegue fazer o básico dela e ainda tem que ajudar os Falta dependentes de consciência ali. dos dependentes, porque é aquela história. Eu acho que o maior patrimônio que a gente deixa para um filho, que a gente deixa para os dependentes, é que eles se cuidem e que eles lutem para conquistar o que eles têm que conquistar. É verdade. Né? Aí a gente chama a atenção, você falou sobre os dentes, eu achei isso muito interessante. Porque, de fato, se você não pode mastigar, se você não tem o prazer de comer, comida não é prazer? Comida também é prazer. Também é prazer. Um dos grandes... Às vezes você não sente prazer em não poder comer aquilo que você gostaria. A comida ela é fisiológica, vamos dizer assim. A gente precisa da comida para viver. Com certeza. Mas a gente colocou a comida numa caixinha do prazer. Né? Ela tem uma função social também. Então a gente associa muitos ritos, muitas coisas que acontecem na nossa vida ao ato de comer. Né? Então isso pode também desvirtuar, de certa forma, a nossa alimentação. Mas é importante que a gente tenha isso em mente e que coloque a alimentação como algo que faz parte da cultura também. Muito bom. Né? Como é que a gente pode dizer que existem sinais que vão apresentar que esse idoso está desnutrido? Bom, pele, né? Pele, se ela não volta, se ela fica em pé, pega na mãozinha do idoso aqui e levanta a pele. Se ela continuar de pé, se ela não voltar, ele está desidratado. Né? Se ele tem confusão mental, né? Se ele tem indisposição, ele pode estar até com falta de sódio.
E por que eu vou chamar a atenção da falta de sódio, Vanusa? Muitas vezes a gente aprendeu a demonizar o sal. E o sódio faz muita falta na fisiologia da pessoa, no metabolismo. Né? Então, eu até costumo brincar, né, fazendo uma associação, que é assim, o idoso está em casa, prostrado, já está falando coisas atravessadas, não tem boa memória, e leva ele no hospital. Lá na urgência, depois de 2 horas ele sai recuperado, normal. Por quê? Porque colocaram soro na veia dele, que tem lá cloreto de sódio. Né? Então, o sódio ele é importante. Muitas vezes, o que a gente pode fazer? Um exame simples, barato. Né? O idoso está ali meio que variando da ideia, está sem disposição. Leva no laboratório e pede para fazer um exame de sódio. Né? Se tiver com menos de 140 no índice ali, você pede, vamos repor sódio. Pode repor oral, pode fazer com repositor de eletrólitos, pode fazer com soro fisiológico. Né? Muitas vezes é um ato simples que pode levar a uma correção desse idoso que está ali disfuncional, plantado, sem memória. Muito bom. Você falou sobre a questão de que essa nutrição, se eu estou sem essa nutrição, se eu não estou com a alimentação adequada, tem como repor essa alimentação e tem como fazer com que essas pessoas usem estratégias para que elas venham se alimentar bem nessa idade. Sim, é muito importante, Vanusa, o idoso, ele tentar, né, se possível, uma consulta com um profissional da nutrição que vai personalizar a dieta dele de acordo com as necessidades que ele tem. Esse é um ponto. Certo. Ele consegue recuperar a saúde? Consegue recuperar a saúde. Então, personalizando a dieta, buscando as melhores alternativas, inclusive adequadas à capacidade financeira da pessoa. Você tem como personalizar de uma maneira que você consiga manter a saúde e quando precisa recuperar, recupere. Né? Qual que seria o primeiro caminho para a gente manter a saúde nutricional? Através do alimento. Né? Existe hoje um movimento muito grande, que alguns profissionais até contestam a nomenclatura, mas é consumir comida de verdade. Tá? É comer comida natural, sem processamento, cozida em casa, preparada em casa, que isso vai ter uma resposta muito importante no organismo. Se a comida não está sendo suficiente, vamos para a suplementação. A gente pode suplementar. Hoje existem suplementos que são acessíveis e que fazem muita diferença para o idoso. Né? Como, por exemplo, um suplemento extremamente acessível, que dá para colocar para o idoso, é a creatina. Né? Um exemplo, né, de vários outros. Mas é importante cuidar da nutrição como um todo. Porque quando a gente fala nutrição, a gente só lembra de comida. Mas o que é a comida que ela entra no nosso organismo? Ela vai ser digerida. A partir do momento que ela é digerida, esses nutrientes vão sair do alimento. Né? Se meu intestino não funciona bem, eu não vou digerir bem, eu não vou capturar os nutrientes daquele alimento. Né? Então tem que prestar atenção lá na formação de fezes do idoso, se ele está com diarreia, se ele está com constipação, se ele está com gases, se ele está com desconforto. O intestino vai dar muitos sinais interessantes também para a saúde do idoso. Quando você fala do intestino na vida do idoso, ele também pode responder o que, por exemplo, ali naquele momento? Nossa, é algo que às vezes ele não observa, ou que às vezes ele não fala, mas que as pessoas que estão por perto também podem ficar atento, né? Isso, essa atenção é importante. E aí muitas vezes o idoso ele pode reclamar de um mal-estar, uma azia, né? E aí a família, por conta própria, vai medicá-lo. Isso é perigoso. Né? Então vamos supor, os medicamentos da linha aí dos prazóis, um omeprazol. Né? Se ele for utilizado com mais de 60 dias em sequência, vai dar uma alteração no intestino dessa pessoa, pode formar pólipos no estômago, vai dar desconforto, pode formar gastrite. Então aquilo que no momento ele vai melhorar a questão do sintoma, vai prejudicar a saúde da pessoa como um geral, né? Essa medicação é perigosa também, a automedicação é perigosa. Com certeza. A questão dos horários do idoso também é importante? O horário para tudo é importante, sim, mas o da alimentação também. Né? De tudo que eu vejo, Vanusa, eu gosto muito de trabalhar nas 3 refeições clássicas. Pronto. Café da manhã, almoço e jantar. Sim. A pessoa se alimentando bem nesses 3 horários, comendo proteína adequadamente, comendo ovos, comendo carnes, peixes,
né? Consumindo gordura de origem animal, que é até certo ponto controverso também, né? A gordura de origem animal é muito importante para o organismo. Aí eu estou falando de manteiga, estou falando da própria gordura aparente da carne, da banha de porco que foi substituída ao longo do tempo de forma equivocada por óleos feitos de grãos e sementes, como óleo de soja, margarina, que deveriam não fazer parte da alimentação. Então, esses horários, né, são importantes até para manter um ciclo de entrega de nutrientes para o organismo ali do idoso. Tá? Se precisar, se ele não consegue comer uma quantidade maior, aí pode fracionar mais, faz um lanchinho da manhã, faz um lanchinho da tarde, né? É muito importante que pare de comer cedo, 6 horas, 7 horas da noite, pare de comer. Para quê? Para que não vá dormir de estômago cheio. Não dormir de estômago cheio não vai ter refluxo, não vai correr o risco de se engasgar e aspirar, né? Então isso faz muita diferença. Então aquela história de antes de dormir vou comer essa papinha, eu não recomendo. Pronto, você está falando de papinha e eu quero ainda falar sobre questão de leite. Durante muito tempo também o leite inflamatório, eu queria muito falar sobre isso, principalmente para os idosos. Vanusa, o leite ele pode ser inflamatório para algumas pessoas. Sim. Tá? Então por isso que a individualidade ela deve ser muito bem trabalhada. Né? E muitas vezes também tem o mito de tem que tomar leite por causa do cálcio. E não tem que tomar leite por causa do cálcio, né? O cálcio normalmente a gente vai retirar dos vegetais verdes escuros, associados a uma boa ingestão ou suplementação ou exposição ao sol para que tenha vitamina D. A vitamina D ela tem um processo importantíssimo no transporte do cálcio, saindo lá do intestino até chegar no osso, associado à vitamina K2, que está nesse vegetal verde também. Né? Então, a alimentação, ela voltando para o leite, né? O leite ele pode ser adequado para a maioria das pessoas. Quem tem intolerância à lactose vai ter um desconforto muito grande. Quem tem uma alergia a uma caseína vai ter um problema também ali de inflamação no intestino. Mas existem alternativas. A gente tem os leites, os queijos, os laticínios feitos com leites de búfala. Né? A gente tem hoje no mercado, se você prestar atenção, quando a gente vai com o olho para isso no supermercado, tem o leite em caixinha com o A2 estampado na frente, que é de um tipo de caseína, um tipo de proteína que é melhor digerível pelas pessoas. Então, se a pessoa tem uma sensibilidade ao leite, precisa, ou quer, ou gosta de tomar leite, compre o leite A2. A gente quase não ouve falar em leite de cabra, mas as pessoas dizem que é um dos melhores leites, né? Ó, o filhote da cabra é do tamanho do filhote de humano. Então, a proteína do leite da cabra é de um tamanho também adequado à digestão do humano. A proteína do leite da vaca, ela é maior, ela é mais difícil de ser digerida pelo humano, que ela é uma proteína com todos os conteúdos ali de um filhote que vai chegar a pesar 400 quilos, né? Então, para algumas pessoas, essa proteína não vai ter uma boa digestão. Mas o leite de cabra ele é bastante adequado. O leite A2 também é bastante adequado. Porque a gente tem diferença de gado bovino, gado taurino, origem do gado indiano, gado europeu, e tudo isso faz diferença no leite e faz diferença na qualidade do laticínio lá no final. Ficaria o dia todinho conversando com você, Júlio Santana, para a gente falar sobre esse assunto, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem ainda se encontra ao lado dos nossos idosos ou para aqueles idosos que estão vivendo sua vida e assistindo Bom Dia. Tá, eu prometo ser o mais breve possível, mas assim, essa semana eu fiz um trabalho com um médico que ele está por se aposentar. E ele foi fazer um trabalho comigo justamente procurando ter qualidade de vida nessa aposentadoria. E eu acho que é uma orientação que toda pessoa que tende a ficar idosa tem que fazer, cuidar da própria saúde. Né? Como é que a gente cuida da própria saúde? Com coisas básicas que não custam nada, mas que nos demandam ordem. A gente tem que dormir cedo, acordar cedo. Beber água de qualidade, se expor ao sol, fazer atividade física, se movimentar de certa maneira, cuidar da dieta sem açúcar, sem trigo, sem óleos vegetais, né? E comer durante o dia, não comer durante a noite. Basicamente, sendo muito resumido, é isso, Vanusa. Mas se a gente fizer esse básico,
a gente vai aí até os 90 com autonomia. Olha só, quero agradecer pela sua presença. As agradeço pessoas o que convite. quiserem entrar em contato com você, Júlio, como é que faz? A gente já tem ali teu Instagram, mas eu queria que você Isso. reforçasse. O Instagram, Júlio Santana Nutri. No destaque tem um link para o meu WhatsApp, né, que é o 86988455511. Atendo em clínicas, atendo online e atendo em domicílio também, quando é necessário. É que você me falou uma coisa importante, só para a gente finalizar. Sim. Você falou que estava comendo papinha. Sim. Se precisar fazer uma papinha, a melhor base para fazer essa papa é o caldo de ossos. Faça o caldo de ossos e depois o que você complementar ali no volume vai levar a nutrição para dentro do organismo. Eita, esse tutano cai bem, hein? Muito bem.